Você já parou para pensar por quê, mesmo conhecendo a verdade, ainda tropeçamos nos mesmos lugares? Por que a transformação prometida nas Escrituras parece tão distante da realidade que vivemos? Talvez a resposta esteja justamente no que não compreendemos sobre santificação. Não sobre o conceito teológico que decoramos, mas sobre a verdade viva que deveria moldar cada passo nosso. A palavra santificação carrega em si um peso que muitos de nós aprendemos a temer ou a simplificar demais. Alguns a transformaram em lista de regras, outros em meta inatingível que só produz frustração. Mas quando abrimos as páginas das Escrituras com honestidade, descobrimos que santificação não é nossa tentativa de impressionar a Deus. É a obra paciente e soberana de Deus transformando quem somos por dentro. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, encontramos algo direto e claro, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, não uma sugestão, não um caminho opcional para crentes mais dedicados, a vontade expressa de Deus para cada um que foi alcançado por sua graça. Mas o que isso realmente significa? Santificação vem de uma palavra que significa separar, consagrar, tornar santo. Não no sentido de perfeição moral alcançada por esforço próprio, mas de ser separado do comum para pertencer exclusivamente a Deus. Como os utensílios do templo que eram santos, não por serem perfeitos, mas por terem sido dedicados ao serviço do Senhor. Essa é a primeira verdade que precisamos absorver. Você foi separado, você foi escolhido, você foi consagrado antes mesmo de entender o que isso significava. Mas aqui mora um paradoxo que confunde muitos corações sinceros. A santificação é tanto completa quanto progressiva. Completa porque no momento em que você creu, foi declarado santo em Cristo. Progressiva porque Deus continua trabalhando em você, dia após dia, transformando sua natureza. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, dizem as Escrituras, mas esse mesmo homem cometeu adultério e mandou matar um de seus soldados mais fiéis. Onde estava a santificação de Davi naquele momento? Estava exatamente onde Deus a havia colocado, em Cristo, que viria séculos depois. A santificação de Davi não dependia de sua perfeição moral, mas da graça de Deus que o sustentava mesmo em sua queda. E quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, algo aconteceu. Não houve justificativas vazias, nem tentativa de esconder o pecado sob camadas de religiosidade. Davi se quebrantou. Escreveu o Salmo 51, um dos mais profundos clamores por purificação que já existiram. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a santificação em ação. Não a ausência de queda, mas a resposta correta quando caímos. Muitos pregadores modernos tentaram transformar santificação em fórmula. Faça isso, evite aquilo, siga esses passos e você será santo. Mas John Piper, em sua profunda reflexão sobre a alegria em Deus, nos lembra que santificação verdadeira não é sobre força de vontade, mas sobre afeição transformada. Não lutamos contra o pecado apenas dizendo não. Lutamos dizendo sim a algo maior, melhor, mais satisfatório, dizendo sim a Cristo. Quando você entende isso, a batalha muda de natureza. Não é mais você tentando ser bom o suficiente para Deus aceitar você. Deus já aceitou você em Cristo. Agora a luta é para que seu coração deseje o que Deus deseja, para que seus olhos vejam o que Deus vê, para que suas mãos se movam na direção que Deus aponta. E isso, meu amigo, não acontece da noite para o dia. Olhe para Pedro, impulsivo, contraditório, frequentemente confuso. Negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica, mas décadas depois, esse mesmo Pedro escreveu suas cartas com uma maturidade que só o tempo na presença de Cristo poderia produzir. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, ele escreve: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo.
Pedro aprendeu algo que levou anos para solidificar. Santidade não é imitação externa de comportamentos. É transformação interna que naturalmente produz frutos externos. É como uma árvore boa que não precisa ser lembrada de dar bons frutos. Ela simplesmente os produz porque essa é sua natureza. E santificação é Deus mudando sua natureza de dentro para fora. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode transformar sua perspectiva hoje. A santificação não é trabalho solitário seu. É obra cooperativa entre você e o Espírito Santo. Paulo deixa isso cristalino em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você opera, Deus opera, mas não são operações separadas competindo entre si. É uma dança onde Deus lidera e você o segue, onde Ele capacita e você responde, onde Ele planta o desejo e você age sobre esse desejo. Quando você entende que não está sozinho nessa jornada, o peso da perfeição sai de seus ombros. Não porque você pode relaxar e viver como quiser, mas porque você confia que aquele que começou a obra vai completá-la. Hernandes Dias Lopes, em seu ministério pastoral e em seus escritos, frequentemente enfatiza que santificação sem comunhão com Deus é impossível. Você não pode se tornar parecido com alguém que você mal conhece. Não pode refletir um caráter que você raramente contempla. Santificação genuína flui de intimidade genuína, de tempo gasto na presença de Deus, de conversas honestas em oração, de submissão voluntária à palavra. Pense em Josué. Antes de conquistar Jericó, antes de liderar Israel em vitórias impossíveis, ele recebeu uma instrução simples mas poderosa de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então, prudentemente, te conduzirás. A ordem não foi apenas para ler, foi para meditar, para mastigar, para deixar a palavra penetrar tão fundo que ela moldasse pensamentos, decisões, reações. Santificação acontece quando a verdade de Deus se torna mais real para você do que as mentiras do mundo, quando os valores do reino pesam mais do que as pressões da cultura, quando a voz de Deus ecoa mais alto que todas as outras vozes, competindo por sua atenção. Mas, sejamos honestos, há dias em que você não sente nada, dias em que orar parece mecânico, ler a Bíblia parece vazio, e a santificação parece um conceito distante demais para ser real. Nesses dias, lembre-se, santificação não é medida por sentimentos, é medida por fidelidade, não pelo que você sente em um momento, mas pela direção geral da sua vida ao longo do tempo. É como navegar um barco. Você não muda de direção instantaneamente, o vento empurra você de um lado, as ondas do outro. Mas se você mantém o leme firme na direção certa, eventualmente chega ao destino. Santificação é esse leme firme. É a decisão renovada, dia após dia, de buscar a Deus mesmo quando tudo em você quer desistir. E aqui está uma verdade libertadora que muitos nunca ouviram. Santificação não é uniformidade. Deus não está tentando fazer de você uma cópia genérica de todos os outros cristãos. Ele está restaurando em você a imagem única que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Sua personalidade, seus dons, suas experiências. Tudo isso é matéria-prima que Deus usa na obra de santificação. Moisés não se tornou Paulo. Pedro não se tornou João. Cada um manteve sua individualidade, enquanto era transformado à imagem de Cristo. A santificação não apaga quem você é. Ela revela quem você sempre deveria ter sido. Ela remove as camadas de pecado e falsidade até que o verdadeiro você, aquele criado à imagem de Deus, possa finalmente respirar e viver. Agora falemos sobre algo prático. Como você coopera com o Espírito Santo nessa obra de santificação? Não através de esforço religioso vazio, mas através de disciplinas espirituais simples. Leitura bíblica, não como tarefa, mas como encontro. Oração, não como monólogo, mas como conversa.
Jejum não como barganha, mas como foco. Comunhão não como obrigação, mas como necessidade. Essas práticas não ganham a santificação para você, mas criam espaço para que Deus trabalhe. São como arar a terra do seu coração para que as sementes da verdade possam penetrar fundo. E quando você faz isso consistentemente, algo começa a mudar. Não de forma dramática e visível todos os dias, mas devagar, quase imperceptivelmente, você percebe que velhos padrões estão perdendo força. Novas reações estão surgindo. O que antes te dominava agora te incomoda. Isso é santificação. Não é você se forçando a ser diferente. É você sendo transformado pelo poder de Deus até que o diferente se torne natural. Até que obedecer não seja sacrifício, mas alegria. Até que amar não seja dever, mas desejo. Até que servir não seja obrigação, mas privilégio. Há uma advertência necessária aqui. Santificação não é isolamento. Alguns cristãos, em nome da santidade, se afastam do mundo de forma tão radical que se tornam irrelevantes. Mas Jesus orou em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você está no mundo, mas não é do mundo. Sua santificação não é proteção em uma bolha religiosa. É transformação que o capacita a ser sal e luz exatamente onde Deus o colocou. E quando você tropeça, porque vai tropeçar, não interprete isso como falha total da santificação. Interprete como oportunidade de crescimento. Confesse, arrependa-se, levante-se, continue. A diferença entre um cristão maduro e um imaturo não é que o maduro nunca cai, é que ele sabe como se levantar mais rápido. Sabe para onde correr quando falha. Sabe que a graça de Deus é maior que seu pior dia. Então hoje, onde quer que você esteja nessa jornada de santificação, receba esta verdade. Deus não desistiu de você. O trabalho continua. A transformação prossegue. E um dia, quando você o vir face a face, a obra estará completa. Você será como Ele é, porque o verá como Ele é. Mas até lá, caminhe. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. Deixe a verdade moldar seus pensamentos hoje. Deixe o amor de Deus aquecer seu coração endurecido. Deixe o Espírito Santo trabalhar nas áreas que você tem evitado. Não porque você precisa se qualificar para Deus amar você, mas porque Deus já ama você e quer que você experimente a plenitude dessa vida transformada. A santificação não é jornada fácil, mas é jornada necessária. Não é caminho de esforço humano, mas é caminho de cooperação humilde. Não é sobre perfeição hoje, mas é sobre progresso ao longo da vida. E no final, quando tudo estiver dito e feito, você vai olhar para trás e ver não seu esforço, mas a fidelidade de Deus em cada curva, em cada queda, em cada vitória. E você vai se maravilhar. Que seu coração se abra hoje para o toque suave, mas poderoso do Espírito. Que você permita que Deus continue a boa obra que Ele começou. Que você confie não na sua força, mas na graça que nunca falha. Porque santificação é isso. Deus transformando você pacientemente, amorosamente, completamente para sua glória e sua alegria.